Olá, boa noite. Fala, Eric, boa noite, tudo jóia, meu querido? Prazerzaço de estar aqui com a gente. Obrigadão, viu, Eric, pela presença. Hoje eu vou fazer uma live somente de perguntas e respostas. Tudo relacionado a vendas, o processo de vendas, a prospecção, os pré-vendas, as suas funcionalidades, suas funções de cada um dos seus pré-vendas. Hoje eu quero fazer um bate-papo com relação a exatamente com perguntas. Vocês vão tendo dúvida e eu vou falando sobre as respondendo para vocês, tá? Marcial, obrigado aí pela presença. Denise, obrigado pela presença. Brigadão aí. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente dar sequência, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho, esperar um pouco mais as pessoas entrarem. Hoje eu quero falar sobre vendas. Tudo sobre vendas, tá? Show, Marcial. Escuta esse som aqui, Marcial. Isso aqui, Márcio e Eric, ó. Isso aqui é um combustível. Essa música é um combustível, pelo menos pra mim. É o que todo vendedor deveria escutar antes de visitar o seu cliente. Vamos esperar mais um pouquinho só, para a gente poder dar sequência na live, né? Marcião, Eric, o que vocês tiverem de pergunta, Denise, todo mundo, o que vocês tiverem de pergunta, pode ir perguntando e eu vou já elaborando e já vou respondendo para vocês, tá? É isso aí, Denise, essa música é muito boa. Márcia Ortega, obrigado aí pela presença também, brigadão, sempre com a gente também. Obrigado aí pela presença. Márcia, também falo para vocês, como estou falando para todo mundo, se tiverem alguma dúvida com relação a vendas, ao processo de vendas, prospecção, pré-vendas, como o vendedor deve se comportar, como ele deve abordar o seu cliente, enfim, qualquer dúvida que possa fazer objeções, pergunte. Eu vou tentar responder a todas. Eu tenho algumas perguntas que foram passadas aí durante a semana aí com a Borges também. Obrigado aí, obrigado pela participação também. Eu tive algumas perguntas que encaminharam aí tanto aí pelo link, pelo Instagram, pelo LinkedIn, me mandaram também pelo WhatsApp. Eu relacionei algumas perguntas, algumas dúvidas, né? E eu vou falando, caso vocês tenham também algumas perguntas, podem mandar para mim que eu vou responder para vocês, tá? Vou tentar responder, vou tentar falar, tentar pelo menos sanar as suas dúvidas. Thalita, obrigado pela presença também. Obrigado aí, tá sempre presente. Brigadão, viu, Thalita? Tá aí em Brasília. Obrigado. Thalita, também como falei para todo mundo, para quem vai entrando, o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês tiverem de alguma objeção, como vender, como fazer a venda, como fazer a fidelização, pós-vendas, que é tão importante quanto a venda. Hoje eu quero sanar todas as dúvidas, todas as dúvidas de vocês, tá? Obrigado, Thalita. Obrigado a todos também. Só mais um pouquinho para a gente poder dar essa sequência, tá? Hoje eu comecei aí com a live um pouquinho mais cedo, às 7h30. Vamos aí até às 8h30, tá? Deu uma pequena mudada. Ó aí, Marcel, obrigado pela pergunta. A tua pergunta é fantástica, fantástica mesmo. Quanto tempo após o envio da proposta posso entrar em contato para saber se já tem alguma definição? Boa, perfeito, Marcel. Já vou te responder já. Aguenta mais um pouquinho. Ventura, obrigado aí, boa noite, obrigado pela participação também. Obrigado mesmo, de coração, sempre presente. Márcio, Thalita, Márcia, todos sempre presente. Eric também, sempre presente. Hoje vai ser uma coisa bem bacana, vocês vão
conduzir com as suas perguntas e eu vou responder. Vocês vão conduzir a live, tá? Eu tenho algumas perguntas que já foram passadas, né? E eu vou tentar ir responder para todo mundo essas perguntas. Eu acredito que a dúvida, às vezes, de um pode ser a dúvida de todos, né? Então, a dúvida não é somente de uma pessoa, não é somente para uma pessoa. Às vezes, essa dúvida, ela replica para todos, né? Como a dúvida do Márcio. Depois de quanto tempo ele pode... Plus Comunicação, obrigado aí pela presença também. Depois de quanto tempo de enviado a proposta, o cliente deve fazer o contato com o seu cliente? O vendedor deve fazer o contato, ou o empresário fazer o contato com o seu vendedor? Essa pergunta é nota 10. Essa pergunta é ouro, porque muita gente pensa em mandar a apresentação e vamos. Daniele, obrigado aí, Dani, pela presença também. Brigadão. Então, muitas vezes as pessoas mandam a proposta e deixa rolar, deixa o cliente entrar em contato. A necessidade do cliente. E não é assim que funciona, mas aguenta mais um pouquinho que eu vou falar todas, vou responder todas as perguntas. Tem pergunta aqui, por exemplo, que eu recebi assim: qual é a função do vendedor? Antigamente o vendedor fazia tudo, desde a captação, da prospecção até a finalização do contrato. É isso aí mesmo, teve isso aí quem que perguntou foi o Aventura, se não me falha a memória. Mas é isso aí mesmo. Antigamente, no meu tempo também, Felipe, boa noite. Antigamente, no meu tempo também, bem no meu início de carreira, o vendedor fazia tudo. Ele era o faz tudo. Ele fazia a captação, ele fazia a prospecção, ele fazia a reunião com o cliente, encaminhava a proposta e finalizava a proposta. Antigamente é exatamente, obrigado Felipão, antigamente o vendedor fazia tudo isso. Mas o mundo mudou, a tecnologia veio para agregar. Exatamente isso. A mudança ela foi muito bruta, porque antigamente a gente fazia a venda, demorava, o processo de vendas ele era muito demorado, desde a captação do teu cliente até a ligação, a prospecção, a ligação, marcar reunião, levar o produto, fazer a apresentação e aí finalizar. Hoje, enquanto você fazia antigamente uma venda, 2 vendas, hoje você faz o dobro, 3 vezes mais, porque a tecnologia está aí para poder ajudar a gente, para poder ter mais agilidade. Hoje a gente não pega trânsito, porque a gente fala por telefone, ainda mais na parte de prospecção, a gente não perde tempo em deslocar e ir até o cliente. A gente pode fazer uma videoconferência. Então, assim, mudou muito. Hoje a tecnologia veio para agregar, ela veio para somar, ela veio para facilitar a nossa vida. E claro, a gente nunca pode esquecer que a gente hoje, a gente é muito grato, eu sou muito grato aos pré-vendas, as pessoas que lhe fazem todo o levantamento do possível cliente, onde os vendedores, gerente de contas, o executivo de contas, eles finalizam, eles fecham o contrato, eles são os closer. Então nós ganhamos muito com a tecnologia, ganhamos armamentos, poderamentos, porque a gente fazia tudo, hoje a gente não faz tudo, hoje a gente divide esse trabalho, hoje a gente tem pessoas que agregam a nós. Isso é uma catraca, na verdade isso é uma catraca, porque um depende do outro, os pré-vendas, desde o início, né? O marketing, a captação de lead, passando para os pré-vendas, para depois passar para os closers, os vendedores. Então hoje facilitou muito a nossa vida. E claro, deu muito mais agilidade. Enquanto a gente fechava 2 por dia, hoje nós fechamos o dobro, a mais ainda. Fechamos 4, 5, 6 vendas, porque a nossa função é exatamente fechar. A nossa função é de fechar o contrato. Toda aquela parte de inicialização, de contato com o seu cliente, é feito pelos pré-vendas. Então isso nos ajudou, veio agregar, tá? Então realmente, hoje os vendedores eles são pagos para fechar contrato, e não para prospectar, não para ir atrás de pessoas, não para fazer prospecção, não para ir atrás de cliente, nada disso. Ele é pago para finalizar, para fechar o contrato, para trazer recurso para a empresa, para trazer cliente para a empresa, tá? Então mudou muito. Hoje o vendedor ele só fecha.
Só fecha o contrato. Ele vai lá para tirar as dúvidas, ou por telefone, ele marca a reunião, ele esclarece, demonstra o conhecimento do seu produto para o seu cliente e facilitando toda essa parte, toda essa estrutura de vendas, né? Hoje a gente praticamente, como eu costumo dizer, a gente só vai para fechar o contrato com o cliente, tá? Tá respondida a tua pergunta, Felipe? Felipe ou Aventura, eu não lembro quem que me perguntou. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Márcio. O Márcio da iTecno me perguntou o seguinte: depois de... Deixa eu até ler aqui, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que o Márcio me perguntou o seguinte: vocês estão me escutando? Tá tudo perfeitinho? O som tá perfeito? Por favor, dá um joinha para mim para saber se vocês estão escutando perfeito, se não tem nenhuma interferência, tá bom o som e a imagem também. O Márcio me perguntou quanto tempo após o envio de uma proposta posso entrar em contato para saber se já tem alguma definição. Maravilha. Isso é um trabalho que vem antes. Para você não ter isso, depois de quanto tempo, você quando envia a apresentação, quando você envia essa proposta, esse contrato para o seu cliente, você já pré-define. Olha, vou ligar para você daqui 2 dias, 3 dias é o suficiente para você ver, acompanhar, saber, entender da minha proposta. Caso não, eu te esclareço, a gente pode agendar uma reunião, pode agendar uma call, enfim. Você não pode deixar cair no esquecimento, não pode deixar cair no /dev/no, ou seja, na linha de conforto do cliente. O cliente sempre vai querer pensar, o cliente sempre vai querer ver mais, vai ter que... O cliente ele quer ter 2, 3 propostas para confrontar valores, produtos, oferta, enfim. Ele sempre vai pedir um tempo para pensar. Você como vendedor, você como empresário, você deve encaminhar essa proposta e já definir a ligação de quando você vai ligar. Mas nunca deixe para ligar para daqui 1 mês, daqui 20 dias. Não, porque cai no esquecimento. Tem que ser tudo quente, tem que ser tudo na hora. A gente não pode deixar esfriar esse contato. Mandou a proposta, já no e-mail, na ligação, você já fala para ele, ó, daqui 2 dias, na quinta-feira, hoje é quinta, na segunda-feira eu vou entrar em contato contigo para falar com relação à proposta que eu encaminhei para você, perfeito? Às 10 horas da manhã. Você já tem que pré-estabelecer isso, você não pode deixar na mão do teu cliente, você tem que conduzir isso. O maior interessado não é o cliente, é você. Então você não pode deixar na mão do cliente decidir quando você vai ligar. Não, você já deixa pré-definido o dia e o horário para poder ligar para ele, para deixar ele avisado, tá? Então é isso, nunca deixar na mão do cliente. Fique no pé do teu cliente, fique em cima dele, respeitando, não sendo invasivo, não sendo chato, enfim, já deixa pré-agendado ou por e-mail que se for encaminhar junto com o contrato para ele ou a proposta, ou por telefone. Nunca desligue um telefone sem dar o próximo passo. Tá? Nunca deixa cair, desligar em vão. Puxa, agora o que eu vou falar? O que eu faço? Não, sempre já desliga o telefone, já falando e informando qual será o próximo passo. Esse é o trabalho do vendedor, tá? Vamos lá. Mauro, muitas empresas ainda acham que o vendedor precisa fazer tudo. Como isso impacta na quantidade de vendas? Economia ter um colaborador somente fazendo isso? Bom, é assim, isso impacta muito. Enquanto o seu vendedor ele está captando, ele está ligando, ele está correndo atrás de novos clientes, ele está deixando de vender, ele está deixando de produzir. A função dele é vender, a função dele é fechar contrato e não ficar prospectando, não correndo atrás. É lógico, esse é o melhor cenário. Se a empresa te disponibiliza recurso para isso, os pré-vendas, muito que bem, maravilha. Caso contrário, a empresa não tem, a empresa é pequena, a empresa é um pouquinho mais enxuta, infelizmente o vendedor ele vai ter que fazer a captação, que não é certo, é errado, mas infelizmente muitas empresas adotam isso, porque não tem o investimento para poder colocar uma pessoa só para fazer captação.
uma pessoa só para fazer a parte de prospecção, porque a parte de prospecção ela é muito, mas ela é muito importante, ela é fundamental. A abordagem, como eu já escrevi isso em um artigo no Mundo RH, a abordagem ela é 30% do seu sucesso ou do seu insucesso nas vendas. Ou seja, se você abordar de um jeito difícil, de um jeito errado, de um jeito, como que eu posso dizer, de uma forma errada, inadequada, você além de perder a venda, você vai perder um cliente, um futuro cliente. Então assim, lógico, tem empresas que não têm esse recurso para poder pagar, para poder investir, de colocar o pré-vendas. Muitas empresas pequenas que estão iniciando ou que não tem esse tipo de recurso, o vendedor acaba fazendo tudo, mas isso só prolonga. Isso, ao invés do vendedor fechar, ele está captando, confrontando dados, o e-mail, a pessoa responsável pelo departamento, o site, enfim, ele perde-se muito tempo para fazer esse confronto de informações, que isso é trabalho, serviço para o LDR, representante de desenvolvimento de leads. Ele que faz esse confronto de informações, é ele que é o responsável, ele cuida mais da inteligência comercial, fazendo as informações baterem. Então isso que empresas que não têm esse tipo de recurso para poder investir nos pré-vendas, infelizmente quem vai ter que fazer são os vendedores. Isso só vai aumentar o tempo vai aumentar aí mais o trabalho do vendedor. Ao invés de ele ficar fechando o contrato, que ele é pago para fechar contrato, ele vai fazer levantamento de informação, levantamento de recurso para prospectar. Isso é uma outra coisa que eu quero falar sobre prospecção. Todo mundo fala que prospecção é muito importante, ela é fundamental na empresa. Não adianta qualquer um fazer prospecção. Prospecção é tudo. A prospecção, ela é o canal, ela é a porta de entrada de um prospect, de um futuro cliente. A prospecção, ela é a primeira porta de entrada. Se você faz uma prospecção errada, uma prospecção não com basamento no teu produto, porque os pré-vendas, eles não têm a função de vender, eles têm a função de levantar interesse do prospect, de aproximar ele, de trazer ele para a empresa. Ele não é pago para vender, ele é pago para despertar interesse, para levantar curiosidade, para que o prospect ele tenha cada vez mais curiosidade do teu produto, do teu serviço. Então, assim, precisa sim ter esse departamento, porque a prospecção ela é tudo. A prospecção, se você fizer uma prospecção ruim e continuar fazendo uma prospecção ruim, você não vai ter vendas, você não vai ter, o teu vendedor não vai ter visita para fazer, não vai ter reunião para fazer, não vai ter proposta para fechar, não vai ter contrato finalizado. E isso a empresa vai até um certo ponto. Então a prospecção é tudo. Não adianta você falar que você faz a prospecção. Eu não digo em geral, não digo que é impossível, mas a pessoa tem que ter uma baita de uma técnica, ela tem que ter um conhecimento de fazer a prospecção, tá? Ela tem que ter o jogo de cintura, ela tem que saber fazer essa prospecção, ela tem que saber quebrar esse gelo, saber criar esse laço com o cliente na ligação. E isso aí é trabalho para especialista, isso é um trabalho para quem faz 8 horas por dia no telefone. Eu diria que um bom papel da prospecção não é a quantidade de ligações. Eu já fiz muito isso. Eu já prospectei muito, mas muito mesmo. Eu já fiz ligações aí, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 70 ligações por dia para prospectar cliente, para ir atrás, para quebrar o gelo inicialmente, para começar a fazer com que ele se interesse pelo meu produto, pela empresa, conheça um pouquinho mais da empresa. Eu já fiz muito isso. Então, assim, é um trabalho suado, é um trabalho que você tem que ter muita expertise, muito conhecimento e muito jogo de cintura. Você tem que ser, como eu costumo dizer, a pessoa que faz a prospecção, os SDRs e os BDRs, eles têm que ser um psicólogo, porque ele tem
ele tem que saber contornar algumas situações ali na hora do telefonema, no primeiro impacto, no primeiro segundo, no primeiro minuto. Ele não pode se deixar se contaminar com quem vai atender do outro lado. Dependendo, o cara atende bravo, o cara é ríspido, você não pode se contaminar com isso. Muito pelo contrário, você tem que ser você. Você tem que fazer suas coisinhas, ligar com profissionalismo, sabe? Entender que ali você não pode se deixar levar pelo cliente. Seja você. Tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, você tem que naquele minuto da ligação despejar tudo, fazer tudo, driblar o leão. É isso. Hoje eu diria que as pessoas que não têm recurso para poder investir na parte de prospecção, ou elas compram leads já de empresa conceituada no mercado, ou você mesmo faz tudo. Vai se perder muito tempo? Vai perder tempo. Enquanto você estaria fechando o contrato, você está fazendo a prospecção. Mas, infelizmente, a gente não pode ter tudo na vida, né? Quando a empresa tem como investir, ela investe nos pré-vendas. O mecanismo anda, corre, ele é rápido. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa fazendo prospecção boa, ela alimenta 2 vendedores, até 3 vendedores. Uma pessoa fazendo prospecção, porque aquilo é o core dela, é o dia a dia dela, então ela sabe como prospectar, entendeu? Tá feito aí a resposta? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Foi a Aventura, perfeito, Aventura. Vamos lá. Márcio, eu falei, você entendeu com relação ao que eu te falei? A gente não pode deixar cair na mão do cliente, a gente tem sempre deixar já o próximo passo acertado com o teu cliente. Você não pode ligar o telefone sem agendar o próximo passo, porque o próximo passo é exatamente a sua, como que eu diria, o seu próximo passo é o que você vai fazer com o teu cliente. Você não pode deixar o teu cliente decidir. Você tem que conduzir ele. Você é o responsável. É o teu interesse em vender. Porque assim, o cliente ele tem, você, fulano, beltrano, como tinha comigo na época que eu trabalhava na empresa. Então não tinha só o meu produto, tinham vários produtos. O que eu não podia deixar, ele tomar esse partido de querer ir atrás de outros. Então eu já deixava sempre pré-agendado, sempre já marcado. E na véspera de falar com o cliente, eu sempre ligava para ele e falava assim, olha, amanhã está confirmado, perfeito, amanhã às 10 horas eu estou te ligando, perfeito, maravilha, fechado. Então eu sempre dava uma ligadinha antes, um dia antes. É lógico, se você mandou a tua apresentação, deixou pré-agendado para amanhã, não tem necessidade, mas se você deixou pré-agendado para 2, 3 dias, é sempre bom dar uma ligadinha antes para perguntar para o teu cliente, para não você chegar lá e ser pego de surpresa, falar, poxa, eu não vi a proposta, não vi o teu contrato, não deu tempo de analisar. Então dá uma ligadinha um dia antes, pergunta para ele se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida, está confirmado para amanhã às 10 horas. Perfeito. Então esse interesse é nosso. Esse interesse é nosso dos vendedores, nossos, que eu digo no teu caso, dos empresários, de mandar a proposta e ficar em cima, saber qual que é o próximo passo para poder dar, tá? Respondido, Marcial? Se não foi respondido, pode perguntar aí que eu tento sanar aí o mais próximo para você poder entender. Vamos lá, valeu, entendi. Vale investir no departamento de pré-vendas para vender mais. Exatamente, Felipe. Assim, não existe uma empresa que queira ganhar mais sem investir no departamento. O vendedor, o departamento comercial, ele é o termômetro, ele é o acelerador, ele é o coração da empresa. Se a empresa quer ganhar mais, se a empresa quer atrair mais clientes, se a empresa quer vender mais, quer crescer, ela tem que investir num departamento de pré-vendas para fazer o mecanismo andar muito mais rápido. O departamento comercial, ele não vai andar, ele vai voar, porque cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem as suas funcionalidades dentro do departamento comercial, desde o marketing, pré-vendas e os closers, os vendedores. Então, se você quer vender mais, invista na empresa, invista em pré-vendas, porque são eles que vão dar armamento para os vendedores, eles que vão despertar interesse nos possíveis prospects para os closers fechar. Então, assim, tudo é
tudo é uma engrenagem, tudo depende um do outro. O marketing, o pré-vendas depende do marketing, o comercial depende do marketing, o pré-vendas fazendo o trabalho dele e repassando e passando as informações necessárias para os vendedores fecharem a proposta. Perfeito? Vamos lá, o Márcio colocou aqui, meu receio é, para você tá insistente. É assim, não é ser insistente. O problema é que existem formas, jeitos. Você tem que. Vendas é igualzinho a qualquer outro trabalho. Você tem que ter a tua cartilinha, você tem uma sequência para seguir. Não adianta você querer burlar, não adianta você querer fazer de um jeito. Não, existem procedimentos. Por isso que é um processo de vendas. Existe um procedimento a seguir. Não adianta você jogar a sua proposta e deixar o cliente resolver por ele. Não, o interesse é seu. É você o interessado, é o maior interessado. O que fica na mão do cliente para decidir, muitas vezes acaba não se concretizando. Porque aí ele perdeu aquele calor da emoção na hora de fazer. De você apresentar aquela proposta, você mostrar os seus benefícios, mostrar os seus diferenciais e as vantagens para o cliente. Então, naquele calor, ele está contaminado com aquilo ali. Ele falou, puxa, eu tenho que melhorar, eu posso melhorar, isso eu tenho muito benefício. Então, assim, você não pode deixar para ele resolver. Não, resolva você. Faz o próximo passo, já deixa pré-agendado, já deixa marcado. Isso é importante, isso é um procedimento, isso é um processo de vendas. Tem que ter isso. Nunca deixar na mão do cliente para ele decidir. Nunca. Você tem que tomar a frente, você tem que decidir, você tem que conduzir o teu cliente, tá? É como você pegar o teu cliente na recepção, ele foi visitar a tua empresa, você não conduziu ele até a sua sala, você não pegou ele e levou até a sua sala. É exatamente isso, a proposta é exatamente isso. Você tem que conduzir, não deixar na mão dele. Não é falar assim, a minha sala, a recepcionista vai lá, a primeira é a direita, no finalzinho do corredor é a esquerda. Cara, você deixou na mão do teu cliente. O cliente pode se perder, o cliente pode milhões de coisas. Até chegar à tua sala, ele já se perdeu ou ele já viu milhões de coisas. Então, conduz o teu cliente. Pegue, como eu costumo falar, pegue na mão do teu cliente. Conduza o teu cliente. Você repito, você é o maior interessado nisso, não o seu cliente. Marcel, fechado? Vamos lá. Plus, Mauro, dá para avaliar quem está produzindo bem, quem não está, tendo vários envolvidos numa mesma venda? Sim, justamente, isso é um outro ponto. Toda empresa, não existe uma empresa que queira crescer em vendas, que queira deslanchar sem ter tecnologia. A tecnologia, ela está a nosso favor. Existe como mensurar tudo, existe sim, e tem que ter, porque você não sabe qual vai, você não tem como mensurar o desempenho, você não tem como mensurar quantos contratos ele está fechando, quantas visitas ele está realizando, quantos os pré-vendas estão passando o bastão para os closer, quantas visitas eles estão fazendo. Você tem que ter uma tecnologia, você tem que ter um CRM, você tem que ter um controle, desde o marketing dos pré-vendas até os vendedores. Você tem que ter, você tem que mensurar o desempenho. Por que disso? Porque dependendo da onde está o gargalo nesse processo, ou está o gargalo no vendedor, por quê? Aí você precisa levantar o porquê. É cultural, é sistêmico, ele não está sabendo argumentar, ele não está pronto para fazer determinadas argumentações, falta de conhecimento, ou é o pré-vendas que não está sabendo abordar, ele não está conseguindo fazer essa passagem de bastão, ele não consegue despertar o interesse do seu prospect. Isso tudo tem dentro do CRM, isso aí tem tudo dentro dessa tecnologia. Tem que ter um CRM, sim, para mensurar, chamamos os KPIs, né? Para mensurar o desempenho de todo o processo comercial, desde a captação, pré-vendas, passando pelo pré-vendas e indo para os vendedores. Isso tem como mensurar, sim, e é válido e tem que ter. Não adianta você fazer planilhinha não existe mais. Tem que ter um trabalho profissional, tem que ter um sistema profissional. E esse sistema profissional, essa tecnologia é o CRM, tá bom? Vamos lá.
Mais alguma coisinha? Eu tenho algumas coisinhas aqui também que eu gostaria. Vamos lá, o Eric. Tem um produto que não estão vendendo. Qual a melhor opção? Tenho produtos que não estão vendendo. Qual a melhor opção? O Eric, eu não entendi ainda a sua pergunta. Tenho produto que não estão vendendo. Não estão vendendo por quê? Qual o motivo? Não está no mercado ainda ou porque não estão conseguindo finalizar a venda? Por quê? Eu só não entendi a tua pergunta. Tenho produto que não estão vendendo, qual a melhor opção? É assim, eu costumo dizer, o que eu costumo dizer para as minhas consultorias, para as minhas mentorias? Nós temos que educar o nosso cliente. Aí vai ser uma pergunta para você, uma resposta para você, tá, Eric? Se é o que eu entendi. A gente tem que educar o seu cliente. Educar como? Com informações, como é feito o seu produto, como ele foi desenvolvido, para que ele foi desenvolvido, qual a necessidade. Existe um estudo por trás. Existe todo um estudo por trás de uma elaboração de um produto ou uma elaboração de um serviço. Tem que ter, porque ninguém faz um produto sem fazer um plano de negócio, sem saber qual é a necessidade dele no mercado. Então, às vezes, pode ser que falte esse conhecimento nesse processo de como vender o teu produto. Às vezes, você não está conseguindo despertar o interesse do teu cliente. Como? Sabendo por quê. Por que você está levando esse produto para o teu cliente? Quais são os benefícios? Quais são os diferenciais e as vantagens do meu produto em relação ao mercado? Isso tudo tem que estar muito bem claro. A gente tem que ser reto com o cliente. A gente não pode deixar o cliente pensar o que pode ser, o que ele quis dizer. Não, a gente tem que ser claro com o cliente. Objetivo. O teu produto vai ter essas vantagens, o teu produto vai te dar esses benefícios e o meu produto tem esses diferenciais que no mercado não tem. E se ele vier fazer uma comparação com o teu produto com os demais do mercado, tenta entender, fazer com que ele entenda, comparar, que existe muito disso. Ele comparar alho com alho, laranja com laranja. E não queira comparar o produto com laranja com banana. Ah, o teu produto tá caro, eu tenho um produto desse jeito. O teu produto é assim, o teu produto é assado. Não, ele tem que comparar o teu produto, ele tem que comparar o produto igual, semelhante ao seu. Porque não adianta eu falar que o teu produto está caro, que o outro produto ele não atinge a metade das minhas expectativas. É um produto de baixa qualidade. Enquanto eu compraria o teu e duraria um ano, eu vou ter que comprar 3, 4 produtos para poder aguentar um ano. Então, assim, tem que comparar alho com alho, tem que comparar banana com banana, tem que comparar produto com produto. Não adianta comparar alho com macarrão. Tem que ser as mesmas. Tem que ser as mesmas características, o mesmo fim. Esse é a comparação. Então, Eric, às vezes pode ser falta de conhecimento do teu produto. Quais são Primeira coisa que você tem que ter em mente, eu costumo falar que isso é obrigatório. Você tem que focar nos diferenciais, tem que focar nos benefícios e nas vantagens. Produto existem diversos. Empresas existem de quilhões. Mas o diferencial está em você, vendedor. É você fazer uma boa apresentação. Não apresentar coisas que não tem interesse o cliente de ouvir. Fale, foque, tenha objetivo de falar somente o que o seu cliente quer ouvir. Que é o quê? Que são os diferenciais, são os benefícios e as vantagens. Isso desperta muito interesse no cliente. Fala assim, poxa vida, o teu produto tem isso, aquilo e faz mais isso, vai me dar isso de benefício. Cara, os diferenciais do teu produto são todos os diferenciais, porque não tem produto que eu consiga achar no mercado que seja igual ao teu. Então foque nos diferenciais, foque nos benefícios e nas vantagens. Isso sempre, foque sempre. Renatão, boa noite, obrigado meu querido, brigadão mesmo. Obrigado pela presença, Renatão. Eric, é isso aí que você, mais ou menos isso, a tua dúvida, a sua dúvida com relação ao produto que não vende, o que fazer, qual caminho tomar? Eu, primeiramente, antes de fazer qualquer tipo de venda, eu estudo o processo do produto ou o processo de serviço. Eu tento entender o máximo possível, porque o vendedor de alta performance, ele só tem alta performance, ele só é um bom vendedor se ele conhecer de todo o processo lá atrás da elaboração do teu produto, do teu serviço, porque ele sabendo, ele conhecendo todo essa bagagem,
ele tem argumento de sobra. Toda vez que o cliente te questiona de alguma coisa, ele vai poder falar. E vai falar com propriedade. Por quê? Porque ele estudou, porque ele sabe que o produto dele tem isso, é composto disso. O cara que desenvolveu meu produto, ele tem certificação, ele é profissional nessa área, ele desenvolveu justamente por conta disso, pela deficiência no mercado, para os clientes não correrem esse tipo de risco. Ou seja, você tem que munir dessas informações. Só tem bom desempenho o vendedor quando ele conhece de fato todo o processo do teu produto. Geralmente as empresas falam assim, meu produto é esse te dá um treinamento de um dia e fala, vende. Cara, em um dia você não tem todo o aparato, você não tem todo o conhecimento do produto. Eu, quando entrei na empresa, na hora do almoço, eu almoçava muito rápido, ainda como um vendedor. Eu almoçava muito rápido e sentava lá na mesa com a parte de suporte para perguntar. Eu desenvolvia a minha faca de perguntas e respostas. Se o meu cliente perguntar isso, o que eu respondo? Então eu montei a minha faca. É assim, para quê? Para que não deixe nada no ar, para que não fique nada parado. Então assim, o que eu fazia? Depois do horário, eu ficava na empresa estudando. Eu ficava na empresa às vezes 10, 10 e meia, 11 horas da noite estudando. Por quê? O interesse é meu. É meu interesse de querer aprender, de querer evoluir e crescer e vender mais. Sabe? O interesse é só nosso. Não existe interesse, não é interesse da empresa. É interesse da empresa? Mas se ela não estiver satisfeita com você, ela vai trocar por outro. E você pode ter certeza que assim, é um ciclo. Você tem que ter interesse, tem que vestir a camisa, você tem que estar em cima, você tem que estudar, aperfeiçoar, conhecer e ver para onde o mercado está indo. Eu sempre falei isso depois, quando eu cheguei no cargo meu de diretoria, e eu aprendi com os meus diretores que quando você chega com alguma dúvida, já vem com a resposta. Ou pelo menos tenta. Ou pelo menos ajude a elaborar a resposta. Porque não adianta você chegar com a dúvida sem saber. É a mesma coisa no cliente, cara. Quando você chega com o teu produto, já chega com todo o armamento, com toda a resposta que ele pode te perguntar, ou que ele pode te questionar. Ele vai te questionar, não tenha dúvidas. Muito mais quando é venda técnica. Quando a venda técnica piorou. Se você não tiver munido de informações e não conhecer e não souber, você não faz a venda. Eu passei por venda técnica. Eu trabalhei numa empresa que eu fazia vendas técnicas. Eu estudava 24 horas por dia. Por quê? É interesse meu. Eu quero crescer, eu quero desempenhar, eu quero fazer o meu melhor. Eu não quero sair daqui pelas portas de trás. Eu quero sair aqui pela porta da frente. Sabe? Tudo por onde eu passei, eu tentei fazer o meu melhor. E o meu melhor naquela hora era conhecer o produto, conhecer o processo e aprender cada vez mais. É aquela fome de querer mais, de aprender mais, para ficar menos dependente do meu suporte. Poxa, e agora? O que eu faço? Agora, como que o cliente me perguntou isso, o que eu respondo? Então, assim, eu tinha uma necessidade de não ser dependente das pessoas atrás de mim, de ser dependente do meu suporte, do meu respaldo. Eu queria ser cada vez mais independente. Para isso, eu tive que estudar muito, eu tive que ler muito, eu tive que fazer muito treinamento, fazer muito isso. Estudava. Eu trabalhava e estudava. Eu ficava na empresa mais ou menos umas 17 horas por noite. Então, por 17 horas por dia, porque eu fazia meu trabalho e fazia meus estudos. Isso é a vontade, isso é o vendedor, ele tem que se impor, ele tem que ir, ele tem que querer, tá? É isso aí. Bom, vamos lá. O Renatão me perguntou o seguinte: como viabilizar uma campanha de sucesso sem ser conhecido no mercado? Meu queridão, Renatão, existem várias formas. Uma das formas é a campanha da mídia social, é o marketing digital. O teu produto não é conhecido. Como que eu vou me impor no mercado? Como que eu vou entrar no mercado? É fazendo campanhas, é fazendo iscas, jogando iscas. E claro, eu falo e repito desde o início da minha live, você tem que conhecer do teu produto, você tem que fazer, seguir a cartilinha, seguir esse processo, tem que conhecer o teu produto, saber o teu produto, quem desenvolveu, por que desenvolveu, qual é a necessidade do teu cliente. Isso se faz do vendedor um vendedor de alta performance, tá? Como viabilizar uma campanha de sucesso sem ser conhecido no mercado? É tendo conhecimento do teu produto, é você jogando essas iscas nas mídias sociais, na tua parte
dos seus contatos, da sua vida social, para um amigo, para outro amigo, vendendo para um, vendendo para outro, pegando indicação. Não só isso, mas passando toda essa confiança para essas pessoas iniciais que você está vendendo o seu produto. São as suas pessoas próximas a vocês, próximas a você. Então é assim, para você viabilizar essa campanha de sucesso sem ser conhecido, comece a atingir as pessoas próximas para você crescer. Não adianta a gente crescer pulando etapas. Não adianta a gente crescer numa base que não seja sólida. A gente tem que crescer numa base sólida, tá? Firme. É degrau por degrau. É passo a passo. Respondido aí, Renatão? Bom, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, eu gostaria, né, e quero falar. Algumas pessoas me perguntaram, como eu falei, que mandaram até pelo WhatsApp alguns questionamentos, algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas bem bacanas, bem bacana, né? Prospecção, prospectar novos clientes, como abordar novos clientes, como mandar e-mail pela primeira vez para um cliente, uma proposta, um contrato, uma apresentação. Por que tem que ter uma equipe de pré-vendas? Eu já praticamente respondi essa pergunta. A equipe de pré-vendas, ela acelera o processo de vendas. Ela é um combustível, ela é uma engrenagem, ela dá impulso, ela acelera o departamento comercial da empresa. A empresa quer ganhar, a empresa quer buscar dinheiro, perfeito. Para isso ela tem que investir nos pré-vendas, para isso ela tem que acelerar esse mecanismo de vendas. Como que ele acelera? Com a equipe de vendas, de pré-vendas, que são os LDRs, representante de desenvolvimento de leads, são os SDRs, que ele é o responsável pela toda a campanha que o marketing fez, que ele jogou iscas no mercado, que ele fez campanhas, que ele jogou produto dele na mídia. Então, todos esses clientes que foram em busca de conhecer um pouquinho mais esse produto, quem vai entrar em contato é o SDR, que é o representante de desenvolvimento de vendas. A abordagem dele, é completamente diferente do BDR, que são os outbound. A abordagem do inbound, ela é completamente diferente do outbound. O cliente do inbound, ele bateu na sua porta, ele já sabe o que ele quer conhecer o teu produto. Então a forma de abordar é completamente diferente. Você tem que acolher ele. Você tem que entender qual é a necessidade do teu cliente, o que ele busca, que produto, por que esse produto. Então ele já ele já vai meio que preparado para você. Então o inbound, ele é mais tranquilo, é uma abordagem mais tranquila, uma abordagem mais descontraída. Quando o BDR é uma responsabilidade grande, porque o BDR, o representante de desenvolvimento de negócios, esse carinha, ele é espetacular. Não desmerecendo os outros, mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. Mas o BDR, ele é magnífico, porque ele desenvolve a lista de contatos do nada, do zero. É ele que vai em busca de novos clientes, ele que vai bater na porta, ele que vai entrar na empresa, ele que vai ligar para o cliente, ele que vai tateando o cliente, ele que vai fazendo todo esse trabalho de quebrar o gelo, de ser amigo, de falar com ele, bater um papo para no último ele faça a apresentação dele. Então o trabalho do BDR, ele eu diria que ele é fantástico. Ele é fantástico. O cara que faz o trabalho de BDR, o cara ele é um nível a mais. Ele tá lá em cima. Eu já fiz o trabalho de LDR, eu já fiz o trabalho de SDR, eu já fiz o trabalho de BDR, e assim, o que mais me deixou encantado foi justamente o trabalho do BDR, que é justamente isso que eu passo no meu treinamento, passo no meu curso, passo na minha mentoria e nas consultorias das empresas que eu faço. O trabalho do BDR, ele é magnífico, só que para tudo existe um procedimento, para tudo existe uma técnica, como abordar,
como no primeiro impacto, como fazer a ligação, que jeito abordar, que jeito falar. Que o Renato, eu falei isso umas lives passadas aí com o Renato, que eu fiz a live com ele. Então, assim, existem técnicas, não adianta você fazer de um jeito seu. Faz do jeito seu, mas depois que você aprender a técnica, porque a técnica está aí para poder desempenhar, para você ter alta performance, porque dá certo, é assim que se faz. Aí você mescla um pouco seu. Você dá as suas pitadinhas, mas procure fazer esse passo a passo. Aprenda primeiro. Primeiro você aprende, desempenha, repete, treina, aí vai. Aí faz a sua abordagem. Aí você faz, porque você já vai estar meio que mais ou menos que pronto e preparado. Você tem que treinar essas abordagens, tem que seguir a cartilinha. O cliente do outro lado, você não sabe como que ele vai te receber, você não está vendo ele, você não sabe qual será a reação dele, não sabe se ele está de mau humor, se ele está de bom humor, se ele brigou com a mulher, se ele brigou com o chefe, enfim, se ele tem coisas demais para fazer, você não sabe. Então isso, quem tem que estar 100% afiado é o BDR. Ele tem que estar ali com o raciocínio ali a 220 por hora, tem que estar lá em cima, porque qualquer coisa que mude na ligação dele, ele tem que estar pronto com a esperteza e o conhecimento dele para poder contornar a situação. Olha, eu fui por aqui, não deu certo, então vou ter que contornar por aqui. Então ele tem que ficar tateando o cliente. Esse é o trabalho do BDR. Por isso que eu falo que é um trabalho fantástico. A empresa que tiver um BDR no nível hard, que sabe e tem todo o conhecimento, despertar o interesse do teu cliente pelo telefone, cara, ele faz chover para cima. Ele é essencial pro closer, é essencial pro gerente de contas, pro executivo de vendas, pro vendedor. Você tem que ter na empresa um BDR, porque é ele que amacia toda a carne para o vendedor fechar o contrato. É ele que faz toda a amizade para o vendedor tomar frente. E ele abre caminhos. Ele abre o caminho. Todos os pré-vendas, eles abrem o caminho. Mas o BDR, ele abre um caminho que nunca foi explorado. É um caminho que ele tem que abrir a mata. Ele tem que abrir a picada para o vendedor entrar. Então ele estende o tapete para o vendedor. E esse é o trabalho do BDR. É magnífico, é espetacular e ele tem assim ele é uma máquina de buscar cliente, é uma máquina de prospectar, ele é uma máquina de passar leads, prospect para os vendedores. Ele é um combustível fundamental na empresa. Bom, vamos lá. Uma outra coisa bem bacana. Bom, acabei respondendo também com relação ao ciclo de pré-vendas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se alguém quiser questionar, pode questionar. Eu estou aberto aqui para tudo. Marcelo, se você tiver mais pergunta, mais questionamento, o Eric também, pode me perguntar, tá? Renatão também é a mesma coisa. Felipe, Dani, Denise, Thalita, enfim. Todos que estão aí que querem perguntar, podem perguntar. Eu vou aqui responder a todos, né? Bom, com relação a isso, é fundamental e tem que ter. A prospecção, ela é, como eu falei, ela é a porta de entrada para o vendedor. Ele é a porta de entrada. É você abrir essa porta e buscar o teu prospect, buscar os seus leads, transformar os seus leads em prospect, seus prospects em cliente. É fazer todo o ciclo de venda. É marketing, pré-vendas e vendas. É você vender, é você fidelizar o teu cliente, é você gerar o estado da arte para o vendedor. Quando você vê que o vendedor fez um bom trabalho, sabe onde você mensura isso? É quando o seu cliente ele começa a gerar lead para vocês. Quando o seu cliente ele começa a indicar cliente para vocês. Esse é o estado da arte, esse é a supremacia. É saber que você, vendedor, fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Aliás, assim, não é só um bom trabalho do vendedor, mas é um trabalho em cadeia. Foi feito um trabalho excepcional lá atrás, desde os trabalhos de captação de leads, nas prospecções, até a passagem de bastão para os vendedores. Então, assim, o vendedor ele não tem que só vender. A venda, realmente, ela não começa só por aí. Ela não termina na venda, na entrega do produto e recebimento do valor. Não, ela começa. Aí você faz um novo ciclo. Aí você faz o trabalho de
pós-vendas, fidelização, que é mais importante que propriamente dito a venda. Se você não fidelizar, se você não fizer um pós-vendas, o teu cliente compra uma vez e não compra mais. Você não quer ser o vendedor de uma vez só, você quer vender constantemente, você quer verticalizar as vendas, enfim, você quer vender várias vezes para o mesmo cliente, correto? Vamos lá. A Dani, oi Dani, boa noite. Mauro, lidar com os nãos. Como não se abater? A partir para a próxima e acreditar que é possível vender. Pois é, a gente tem que levar os nãos como uma base de conhecimento. Não existe não existe uma pessoa de sucesso sem ter recebido um não lá atrás. Não existe um cara de alta performance, não existe um cara bem sucedido no mundo, pode ser empresário, enfim, no esporte, se ele já não tomou um não atrás. O não serve para a gente crescer. Puxa, por que eu tomei um não? Qual foi a falha? Onde eu errei? Aonde que não bateu liga? O que eu fiz? O que deu de errado? O não serve para a gente crescer. A gente aprende, não são com os acertos. A gente cresce com os erros, para a gente não errar mais. É assim. É difícil receber um não? É difícil. E pior o vendedor receber um não. Como que ele vai fazer a próxima venda? É difícil, mas assim, tende vocês, vendedores, a receber um não. Vai receber um não. Óbvio, todo vendedor... Não tem vendedor que não receba um não, que já recebeu um não, que já não fechou a porta. Eu recebi vários nãos. Vários. Não foi um, não foram dois. Mas, cara, um infinito. Eu, quando fazia a parte de prospecção, já me chamaram até, cara, você não vai trabalhar ao invés de ficar me ligando aqui. Cara, recebi, já tomei tanto não, tanta portada na cara, como eu já fui glorificado, como eu já falei, como eu já recebi elogios assim que eu jamais pensei em receber de diretor de uma empresa que eu fiz a venda. É assim, a gente tem que saber lidar com as objeções, a gente tem que saber lidar com os nãos, para que a gente cresça. O não é uma como que eu posso dizer? O não, ele é construtivo. O não, a gente tem que se aprimorar. O porquê eu tomei um não? Qual foi o motivo do não? É valor? Mas assim, você me perguntou com relação a lidar com os nãos. Quando eu recebia um não, eu queria saber o porquê o não. Não por quê? Porque o valor, porque não ficou claro, porque você não entendeu, porque eu não te expliquei direito os benefícios, as vantagens, os diferenciais. Por que não? Eu recebi vários nãos, assim, porque não tem interesse agora, eu queria saber do produto, mas não tem interesse, ou então me liga daqui 6 meses, no segundo semestre, enfim, assim, eu já tomei diversos, inclusive eu tomei um não do Márcio, na hora eu tomei um não, o Marcião foi duro comigo e falou, não quero falar com você, não quero. Se não fosse a minha insistência, a vontade de querer vender, falar, meu, por que ele não quer falar? Cara, eu fui em cima do Márcio, eu fui ligar, eu fui tentar entender o porquê um não. A gente não pode levar um não e deixar por isso mesmo. A gente tem que saber entender o porquê que você tomou um não. Pra quê? Para que nas próximas ligações ou nas próximas vendas você já tenha esse armamento, já tenha essa vacina. Poxa, eu tenho que ficar atento porque eu tomei o não por conta daquilo. Eu tomei o não por isso. Então nas próximas eu não posso errar, porque eu já sei qual é a vacina. Por isso que é importantíssimo a FAQ. A pergunta e respostas, são as dúvidas, né? Eu sempre coloquei para as pessoas que trabalhavam comigo, eu sempre fiz uma FAQ, os diferenciais, quais são os benefícios, as vantagens. Se o cliente te perguntar isso, responde aquilo, porque funciona. Você tem que ter aquilo pronto, você tem que ter aquilo na hora. Não adianta você querer anotar para depois responder para o cliente, porque aí já foi o calor, já foi a emoção, já foi a vontade, já foi tudo pro beleléu. O teu cliente já está em outra. Ele está resolvendo outro problema, já está com a cabeça em outras coisas. Então, aquele momento ali, você tem que contornar tudo. Tá bom? Tá respondido, Dani? Tá respondido mesmo? Boa! Exatamente. Vou me vacinar. A gente tem que ter as vacinas adequadas para cada objeção, para cada questionamento do teu cliente. A gente nunca tem na cabeça 100% todos os diferenciais. A gente não tem tudo guardado. A gente tem que ter anotado. Tem que ter uma faquezinha de perguntas e respostas. Porque aí você vai... se ele te perguntar alguma coisa que você não lembra, você vai ter ali, ó, puxa, ele me perguntou isso, ó, a vacina é essa. Pumba, já na hora você fala para ele. Perfeito? Marcião, você transformou o meu não em um contrato fechado. Exatamente, Marcião.
Por quê, cara? Eu queria entender o porquê. O porquê não. Não é muito assim. É como diz o meu filho de 5 anos. Quando eu falo pro meu filho, não, filho, não vai fazer isso. Ele fala assim, por quê? Eu falo, por que não? Sabe o que ele fala pra mim? Pai, 5 anos. Pai, porque não, não é resposta. E é a mesma coisa que a gente tem que ter com a gente. O não, por quê? Porque não é resposta. A gente tem que saber o porquê. Qual foi esse... Qual foi o motivo do teu cliente falar não? Você precisa saber disso. Você precisa ir atrás e buscar. Você precisa saber qual que é essa dúvida do teu cliente. Por quê? Pode ser que você nem feche com esse teu cliente, mas que você já tenha essa vacina para os outros. Ah, não vou fechar com você porque você não me fez acreditar nos benefícios. Perfeito, estudar mais. Olha, não vou fechar com você porque eu não entendi os seus diferenciais. Perfeito, vamos estudar mais. Poxa, eu não estou conseguindo passar isso para o meu cliente. Eu não estou conseguindo passar os diferenciais. É algum problema? É um problema o quê? É um problema meu. É um problema cultural Mauro. Porque eu não estou conseguindo passar o meu conhecimento para o teu cliente. Às vezes a gente sabe, conhece muita coisa e não consegue passar isso para o teu cliente. Então, às vezes, o teu cliente fica, às vezes, em dúvida. Óbvio, ele vai ficar em dúvida. Ele vai querer te questionar de tudo quanto é lado. Como os clientes questionavam para mim. Era uma máquina de pergunta, eu respondendo todas, ali ó, na hora, pau. E assim, não tinha o que eu não respondesse. Não tinha. Eu até falava brincando às vezes pro cliente, falava assim, cara, dá tempo de tomar um cafezinho? Tanto questionamento, tanta pergunta, agora eu vou tomar um café. Eu tô sem saliva. Para quebrar um pouquinho do gelo, para dar uma tranquilizada. Quando o cliente faz muita pergunta, muito questionamento, é porque é interesse dele. Ele tem interesse. Se ele está te questionando, é porque ele quer saber. Então aí é um feeling do vendedor de, se ele está me questionando, se ele está me falando, se ele está me julgando muita pergunta, é porque realmente ele tem interesse. As pessoas não jogam perguntas, não questionam sem ter interesse. Não é verdade isso? É a pura verdade. Respondido? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, antes, faltam alguns minutinhos, cara, eu já até me perdi aqui, olha, eu quero falar uma coisa bem bacana. Na live da semana que vem, eu quero falar um pouquinho do Mauro. O Mauro como vendedor, o Mauro como prospector, o Mauro que fez a prospecção do LDR, BDR, SDR, o Mauro que cresceu como gerente, o Mauro como virou diretor de vendas da empresa. Eu quero falar um pouco do que eu fiz, um pouco das minhas... como que eu posso dizer? Me ajudem. Eu quero falar um pouco das minhas glórias, o que eu conquistei, como eu consegui triplicar o faturamento na empresa que eu trabalhava em 12 meses. Em 12 meses, eu não estou falando mentira. Não estou falando mentira. Eu tripliquei o faturamento da empresa em 12 meses. 12 meses. Não tudo é técnica, tudo é jeito, tudo é procedimento. Então assim, eu consegui ver, eu costumo dizer para todo mundo, o vendedor bom é aquele que se presta atenção nos detalhes, porque os pequenos detalhes faz com que você consiga fazer uma grande venda, que você consiga realizar vendas altíssimas. E eu prestava muito atenção nos detalhes. E eu vou te passar isso, os detalhes de como eu cresci, como eu saí de pré-vendas, como eu fui para vendas e como eu me tornei gerente de vendas, gerente comercial e como eu me tornei diretor comercial na empresa. Eu vou falar um pouquinho da história do Mauro, como eu comecei, como eu conquistei, como que eu, até hoje, eu falo com meus clientes, depois de 20 anos de empresa, meus clientes são amigos, são parceiros, enfim. O Márcio também deveria uma visita, o Márcio aqui em casa, ele já me falou que ele vai qualquer hora passar aqui, porque ele trabalha aqui perto. Ele trabalha em Sorocaba, se não me engano, né, Marcião? Qualquer hora você vai passar para tomar um café aqui. Perfeito. Então, assim, como eu fiz isso? Como que eu obtive esse sucesso? Como que eu saí de vendas e fui para gerente, de gerente e já fui rapidamente para diretoria? São os detalhes, são os pequenos detalhes que faz completamente toda a diferença. E esses detalhes é o que eu instruía os meus vendedores, eu instruía os meus pré-vendas. É isso que eu passo nas minhas consultorias, nas minhas mentorias. São os detalhes que estão toda hora ali te dando... Te piscando na sua tela, você tem que estar atento para isso, nos detalhes. Então assim, eu quero na próxima live falar dos meus feitos e vou me comprometer com vocês que
todo dia eu vou soltar aí alguma palavrinha com relação às vendas, tá? Com relação a pré-vendas, prospecção, tudo que envolva na prospecção ativa. Ó, são 22, 21, 20 segundos. Beijo para todo mundo, obrigado de coração, eu quero agradecer a todo mundo, a todos de coração, obrigado, eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês, gratidão enorme, 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 obrigado por vocês, eu só estou aqui por vocês, obrigado, semana que vem eu tô aí, obrigado.